Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso devocional no livro de Provérbios, capítulo 3, onde o rei Salomão ele nos traz exortações à sabedoria e à obediência a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, Salomão ele nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Qual é a instrução aqui de Salomão? Sermos obedientes, estarmos atentos aos ensinamentos que Deus ele tem nos dado através da sua palavra. Isso diz que se estivermos atentos a essa palavra, será acrescentado dias e dias, anos e anos de nossas vidas. E que a bondade e a benignidade de Deus estará conosco para sempre. Diz que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar tão somente em Deus. Reconhecer que Deus é Deus e Ele vai endireitar os nossos caminhos. Ele vai consertar as nossas escolhas ruins. E nós iremos enveredar por esse caminho santo, o qual Deus ele tem nos dado, o qual Deus ele tem nos mostrado. Então, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Que possamos aplicar essas palavras em nossos corações. Neste momento iremos orar. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser algo, Senhor, o qual nós venhamos vivenciar, Pai. O qual, Senhor Deus, nós venhamos tomar posse, Senhor Deus, dessa palavra, aplicar, Senhor Deus, nas nossas vidas, vivermos de forma coerente a Tua palavra, Senhor, e fazermos a Tua vontade, Deus. Pai, neste momento nós te pedimos por nossas vidas, por nossas famílias, te pedimos pelo projeto CDI, te pedimos, Senhor Deus, por todos os beneficiários, Pai, por todos aqueles que neste momento estão passando por alguma adversidade, que Tu possa, Senhor Deus, estar contemplando a vida de cada um deles, Senhor Deus, e que tudo que nós venhamos a fazer venha convergir, Senhor Deus, no crescimento do Teu reino aqui na terra. Por isso que nós te pedimos que Teu Espírito Santo ele possa nos capacitar a cada momento. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos,
resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, pra Deus, pra Deus. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Então, vamos começar mais uma aula. E o nosso tema hoje é: drogas são uma droga. O interessante é que quando nós queremos associar alguma coisa ruim, nós a chamamos de droga, não é isso? Ah, rapaz, esse carro é uma droga. Quer dizer, o carro está ruim, não presta, não quer pegar. Ah, essa internet é uma droga. Por quê? Porque ela é ruim, porque ela cai direto, porque no momento que nós mais precisamos, não temos. Então essa palavra droga, ela está associada a algo ruim. Mas nem todos pensam, desta forma. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existe um apelo à liberdade. O ser humano ele busca essa liberdade, e muitas pessoas falam que elas podem fazer qualquer coisa, sem limitações. O apóstolo Paulo ele diz: olha, eu posso fazer todas as coisas, porque todas as coisas me são lícitas. Mas ele diz: nem todas as coisas me convêm. Nós podemos fazer aquilo que a gente quer, sim, mas nem tudo aquilo que nós venhamos a fazer é certo, é correto e não nos convém. E o apóstolo Paulo ele diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o domínio próprio. Ter vontade de fazer algo, mas pesar. Refletir sobre aquilo e decidir se aquilo ali realmente é satisfatório, se realmente aquilo ali é essencial para a minha vida ou não. Então nós estamos aqui falando sobre drogas. E o que é droga? Bem, toda substância natural sintética capaz de provocar modificações ao serem introduzidas no organismo. Toda substância que o ser humano ele introduz em seu organismo, sendo ela natural sintética, que vai provocar uma reação, uma mudança,
Isso aí chamamos de droga. Seja no comportamento há essa mudança, na estrutura ou no funcionamento. Então, toda e qualquer substância que venha causar alteração no nosso organismo, nós denominamos droga. Mas as drogas, elas se classificam, como drogas lícitas e ilícitas. Então, drogas lícitas são aquelas que, por lei, não é crime produzir, usar, nem comercializar. Como, por exemplo, o café, o cigarro, o álcool, inalantes, ansiolíticos e etc. Apesar de trazerem prejuízos aos órgãos do corpo, são liberadas por lei e aceitas pela sociedade. Porque ao depositar qualquer substância no organismo, cria-se nesse organismo uma falsa necessidade, alterando todo o funcionamento físico e psíquico. Ou seja, a droga ela causa uma reação no organismo do indivíduo que a consome, que o torna dependente. Drogas ilícitas são aquelas que por lei não podem ser produzidas, usadas nem comercializadas. Exemplo, a maconha, o crack, a cocaína, o êxtase, mesclado e outras mais. Quando nós falamos em drogas e tipos, nós podemos classificar essas drogas em depressoras, que são aquelas que deprimem o funcionamento do SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Diminuem as atividades intelectuais, motoras e sensitivas. Causam sonolência, depressão respiratória, tendência à diminuição da reatividade, à dor e à ansiedade. Efeito euforizante inicial e depois o aumento da sonolência, a gente vê isso aí na questão do álcool. A pessoa ela consome o álcool, ela começa a consumir esse álcool, Então naquela euforia ali, de repente aquela pessoa está lá no cantinho, sonolenta, O efeito agora é reverso, Trouxe euforia, agora traz uma insônia, Certamente você já passou por alguma esquina, por algum lugar e você viu alguém deitado lá porque tinha consumido bebida alcoólica e tinha ficado de fato embriagado. Exemplos dessas drogas depressoras são o álcool, soníferos, heroína e outras mais. Existem também as perturbadoras, que produzem alterações nas funções mentais, promovem fenômenos psíquicos anormais, como delírios e alucinações. O raciocínio, a aprendizagem, a memória, a percepção, elas são prejudicadas. Exemplos: maconha, LSD e êxtase. Existem também as estimulantes. Aumentam a atividade do cérebro, estimulam o funcionamento do sistema nervoso central, aumento da atividade motora, insônia, euforia, estado de alerta exagerado, etc. Quais são os exemplos desse tipo de drogas? Cocaína, anfetaminas e o tabaco. Ele faz com que as pessoas elas tenham essa sensação eufórica ao consumir. O uso das drogas leva a pessoa à dependência química. O consumo incontrolável, geralmente associado a prejuízos sérios para o indivíduo, Esses prejuízos, eles estão em todos os segmentos da vida da pessoa. Prejuízo emocional, espiritual, físico, financeiro, familiar. Então, as drogas, elas causam esses danos terríveis na vida das pessoas. Aquele sentimento de perda de controle, comportamento obsessivo, compulsivo, que leva à síndrome da abstinência. O que vem a ser a síndrome da abstinência? Quais são os sintomas? A falta da droga ela pode desencadear efeitos comportamentais, físicos e psíquicos.
perturbadores neste usuário. Uma hiperatividade autonômica, que é o aumento da temperatura corpórea, aumento da frequência do coração e da respiração, aumento da pressão arterial, suor excessivo, associado à ansiedade, insônia, tremor e agitação. Estes sintomas podem ser leves, moderados e até mesmo graves. Então, para começar, o nosso estudo sobre as drogas em si, nós iremos começar com a maconha, falando um pouco sobre a maconha e os seus efeitos. Eu não vou entrar em muitos detalhes relacionados à maconha, porque a maconha é uma droga bastante conhecida, É uma droga onde há um fácil acesso, infelizmente, nas comunidades hoje, onde nós moramos. Mas eu gostaria que você pudesse estar prestando bastante atenção nesse vídeo que irá trazer informações sobre o uso da maconha, o que ela causa, informações que são bastante importantes para nós. Bem, então como nós podemos ver nesse vídeo que foi passado aí, a maconha é o nome da droga extraída da planta Cannabis sativa, que tem como princípio ativo o tetrahidrocannabinol. É um nome complicado, Mas isso é o princípio ativo, que é o THC, que é o principal, a principal substância responsável pelos efeitos desta planta no organismo daquela pessoa que o utiliza, ok? Então, maconha e os seus efeitos: relaxamento, quando a pessoa consome, perda da noção do tempo e do espaço, diminuição da coordenação, falta de habilidade para desenvolver tarefas múltiplas, síndrome de desmotivação, ou seja, a pessoa ela entra numa apatia, a pessoa ela fica sem vontade de fazer nada, desinteresse pela vida e pelas coisas que a vida oferece, baixa performance no trabalho ou escola, de funções de memória. Então, a pessoa que consome a maconha é uma pessoa muito desligada, uma pessoa que tem a memória péssima, uma pessoa que esquece os seus compromissos, as suas responsabilidades. Mas também a maconha ela tem seu estágio crônico,
que é quando o usuário, né, ele pode ter câncer de boca, pulmão, porque a maconha ela possui carcinógenos. O que é isso? São os agentes, né, são substâncias capazes de promover uma alteração genética nas células do corpo do ser humano. Então, a maconha ela é muito mais prejudicial para a saúde do que muitas pessoas pensam. De maior potência do que o tabaco, do que o cigarro. Por quê? Uma pessoa que fuma 3 baseados, 3 cigarros de maconha, que é o equivalente a 20 cigarros. Então veja só o potencial dessa droga. E ela pode também causar úlcera, né, de estômago e doença respiratória. Bem, qual é a nossa conclusão em relação de tudo isso aí que foi apresentado, né, diante desta aula? Os efeitos da maconha no cérebro do adolescente e na criança são mais intensos, devastadores e permanentes, muito diferentes dos adultos. O cérebro em desenvolvimento não possui mecanismo de defesa e de resistência aos efeitos citotóxicos da maconha e outras drogas também. A maconha é uma droga perigosa para a nossa juventude. O acesso poderá resultar numa geração de jovens desmotivados, desmemoriados, neuróticos, psicóticos e usuários de drogas mais pesadas. Porque eu costumo dizer que a maconha ela é a porta, né? Ela é a entrada para o acesso de outras drogas, né? Muito mais pesadas e muito mais danosas ao corpo do ser humano. É importante ressaltar que a droga tem um custo e muitos dependentes não têm condições financeiras para adquiri-la sempre e podem entrar no mundo da criminalidade. Além disso, a situação da ilegalidade de algumas drogas faz com que estejam associadas a elas outras atividades ilegais e prejudiciais, como exploração de menores, tráfico ilegal de armas de fogo, assassinatos e outras formas de violência. Tudo isso gerado pelas drogas. Então, nosso lema é: drogas são uma droga, ok? Na próxima aula iremos dar continuidade, né, sobre esse assunto e nós estaremos apresentando, né, mostrando outros tipos de drogas, ok? Assim que você assistir, não esqueça de dar o ok para que a gente possa estar colocando a sua frequência virtual.